Queridos irmãos, agora vamos dar sequência no vídeo 99, né? Então, a sequência da pergunta 530 é a sequência. Kardec faz uma nova pergunta aos espíritos, e logo em seguida tem uma resposta também maravilhosa. É uma pergunta e uma resposta. Pergunta: desde os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, então o que eles fazem com as pessoas, conosco, impelido por animosidades pessoais, é algo pessoal? Ou assim procedem contra qualquer, né, sem motivo determinado, ou por pura malícia? Isso é muito relativo, entendeu? Por que é muito relativo? Porque nós vamos deixar para esmiuçar na resposta, porque a resposta, ela praticamente, ela casa com a pergunta. Olha só para você ver. Por uma e outra, né? Por uma e por outra. Então, por isso que eu disse que é relativo. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta existência ou em precedentes existências passadas. De outras vezes, nenhum motivo há. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, que muitos espíritos das trevas, eles nada têm contra nós. Nada. Mas eles são colocados à nossa volta por espíritos que se denominam chefes das trevas, justamente para nos analisar, para nos sondar. Então, esses espíritos, eles sondam nosso comportamento. Eles sondam, eles anotam tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E eles depois levam aquele resultado para aqueles denominados chefes das trevas, e os chefes das trevas, eles têm em mãos ali um relatório perfeito, para um relatório total, para poder investir contra nós. Mas não porque eles têm algo contra nós, entendeu? Esses não têm algo, nem tem nada contra nós, mas sim, eles investem contra nós devido ao fato de nós, de muitas pessoas, encontrarem-se trabalhando corretamente na seara do mestre. Então, o fato das pessoas estarem trabalhando na seara do mestre os incomodam, porque eles não querem ver o progresso da pessoa, eles não querem ver a melhoria, a evolução, eles não querem que ninguém adquira cultura, eles não querem que ninguém adquira conhecimento, sabe? Então, eles investem contra nós pelo fato de nos encontrarmos engajados nesta ciência, principalmente a ciência espírita, quando estamos trabalhando corretamente. Agora, quando não estamos trabalhando corretamente, é óbvio que somos deles, já fazemos parte da mesma equipe, né? E isso é o que nós vemos muito por aí. Então, por isso que eu disse que aqui o processo é relativo, porque, vejamos, por uma e por outra. Às vezes,
os que a si vos molestam são inimigos que granjeaste nesta, né? Então vamos tratar a respeito disso. Às vezes nós granjeamos, né, inimigos nesta existência, sem darmos conta. Por exemplo, quando mais novo, às vezes as pessoas perdem a cabeça, não é só os mais novos, não, toda a idade. Uma hora a pessoa perde a cabeça, né, porque ele não está engajado nas leis divinas, então ele perde a cabeça ali, perde o bom senso, e ele comete um crime, ele comete um ato ali que o outro vem a óbito e o outro se transforma num obsessor dele no plano espiritual, na erraticidade, e procura vingar aquele ato, né? Aquele acontecimento. Então nós adquirimos muito, e isso sem contar também que mediante esse processo nossa atitude contraria também muitos espíritos que se encontram na erraticidade, e eles partem para cima de nós. Então tem muitos inimigos à nossa volta que nós os granjeamos nesta existência mesma. Entendeu? Como existe muitos inimigos de existências precedentes, de existências passadas. Então o processo é natural. Angariamos nesta existência tanto amigos quanto inimigos. Nessa existência, você entendeu? Nós temos ao nosso lado bons espíritos que nós os granjeamos, que nós os conquistamos, como nós temos também ao nosso lado espíritos inferiores, espíritos maléficos, que nós os prejudicamos em vidas passadas. E como nós temos também aqueles espíritos que vínculo nenhum tiveram ou têm conosco, mas que ali se encontram apenas obedecendo ordem, ou às vezes até por um processo natural. Porque quantos espíritos encontram-se na erraticidade sem saber que deixaram o corpo físico. Então, uma vez na erraticidade, sem saber que deixaram o corpo físico, eles vivem como se estivessem, eles agem como se estivessem ainda no corpo físico. Então, quando eles mal percebem, mal sentem, né? Quando menos desconfia, eles já estão presos ali pelo magnetismo, por aquela lei de atração, de afinidade, de atitudes, de hábitos e de comportamento, eles estão ali presos àquelas pessoas no corpo físico. Então, olha só para você ver como, né? Desde os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por suas malícias. Então, é o que eu disse. O processo é relativo. Porque cada caso é um caso, né? Existe aí uma relatividade muito grande, o processo é muito relativo. Então, nós não podemos afirmar, porque cada um age de uma forma diferente. O que acontece com você não acontece comigo, por vários motivos. Por uma questão assim de evolução, por uma questão de vibração,
por uma questão de sentimento, por uma questão assim de semelhança, sabe? De desejos. Às vezes eu tenho desejo, né, em algo e você já não tem desejo, você não tem sentimento nenhum com relação àquele outro item. Então, de forma que semelhante atrai semelhante. E de uma forma ou de outra. A certeza que temos é que nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. Sabe? Tudo tem um motivo de ser, né? Então nós vamos agora partir para a questão de 531, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta: extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Olha só para você. Termina, acaba, né? Com a vida corpórea, a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Muitos seres fizeram e fazem mal, né, contra nós. Cessa, acaba isso quando nós morremos, quando passamos para o plano espiritual. Olha só para você ver que pergunta interessante. Resposta: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Isso é relativo. Muitas vezes esses espíritos, eles reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que nos causaram. Mas isso é relativo. Porque Allan Kardec, os bons espíritos disseram muitas vezes. Ele não disse sim, cessa, extingue, sim. Ele não disse isso. Ele disse muitas vezes. E aí está no sentido duplo. Está no sentido duplo porque o processo é relativo. O processo é relativo. Não, os bons espíritos não podem afirmar que extingue todo o processo, porque cada caso é um caso. Porque tem um motivo pelo qual aquele indivíduo me prejudica. Tem um motivo pelo qual aquele indivíduo me persegue. Então não é o fato de eu deixar o corpo físico através do desencarne que ele, no plano espiritual, ele já reconhece e já vem me pedir perdão pelo mal que ele me causou, que não, porque cada caso é um caso. Pode, sim, muitas vezes ele reconhecer a injustiça com que procederam e o mal que causaram contra mim, como dependendo da situação evolutiva que se vê, se vê ele e eu naquele momento do reencontro na espiritualidade. Se ele realmente equivocou-se, se ele realmente agiu com injustiça, então lá ele acorda. Como aqui na Terra muitas pessoas agem e se comportam totalmente com injustiça. Totalmente, quantos milhões de pessoas são ingratas às outras pessoas aqui na Terra? Pisa em você, trai você, acaba com você, desmoraliza você. Você entendeu?
que ele só vai conseguir acordar, mediante esse comportamento, ele só vai acordar quando ele se vê na parte espiritual e que lá a lucidez se fizer presente na consciência do seu eu. Podendo essa lucidez não se dar de imediato nele lá, havendo necessidade dele reencarnar, e na próxima reencarnação ele passar por situações desagradáveis, as quais ele cometeu comigo ou com você na existência passada. Então, por isso que o processo é relativo. Uns recobram a consciência, reconhecem o erro que cometeram, pede-lhe perdão, mas não basta pedir-lhe perdão. É preciso reparar o erro. E reparar o erro quase sempre está no fato de você reencarnar quantas vezes for necessário, até você conseguir reparar aquele erro, aquele débito com aquela pessoa, ou com aquela comunidade, ou com aquela sociedade, ou com a humanidade toda da Terra, porque tem pessoas que prejudicam a humanidade inteira. Quantos políticos prejudicam milhões e milhões de crianças, roubando dos cofres públicos, né? A merenda escolar, material escolar, roubando a cultura das crianças, roubando a cultura daquelas almas. Dinheiro que enriqueceria. Você entendeu? Dinheiro que poderia enriquecer o conhecimento daquelas almas no corpo físico foram roubadas por alguns políticos inescrupulosos. Quantos políticos respondem em existências futuras, em existências umbralinas, pelo fato de terem roubado da área da saúde? Quantos milhões de médicos e de enfermeiros, quantos milhões de estudantes de medicina são prejudicados no Brasil e no mundo graças ao poder das trevas, graças ao poder do anticristo, que encontra-se por detrás desses órgãos, principalmente aqui no Brasil, encarecendo-se tudo. O que um aluno de medicina hoje paga para se formar, principalmente no Brasil, é um absurdo. Esses espíritos estão sendo impedidos de pôr, esses espíritos, alunos, estão sendo impedidos de pôr em prática aqui na Terra o que programaram no plano espiritual antes de retornar à Terra, porque chegam aqui, as mensalidades são tão caras, os cursos são tão caros, que eles se vêem na impossibilidade de levar adiante uma faculdade, seja ela qual seja. Mas o quanto a medicina é prejudicada, a área da saúde é prejudicada aqui na Terra por causa das trevas, por causa do anticristo, por causa da invigilância de muitos políticos que saqueiam os cofres públicos, roubam para si aquilo que seria da saúde, que sustentaria os medicamentos, sustentaria aparelhos, sustentaria médicos, enfermeiros, estudantes de medicina e tudo mais. Olha, o número é alarmante. O quanto são prejudicados. Mas respondem. Então, só quando retorna ao plano espiritual é que muitos espíritos caem a consciência.
não sei, não vou conseguir me lembrar agora, mas eu não sei se é o livro Libertação ou Os Mensageiros. Tem muita coisa na minha cabeça agora, viu? E muita informação, mas eu não sei se é Os Mensageiros ou o livro Libertação de André Luiz. Acho que é Os Mensageiros mesmo. Que lá fala dos seres reprovados, os seres que retornaram à pátria espiritual inacabados. Tudo quanto é tipo de seres que se comprometeram em vidas passadas, chegaram aqui na Terra, se perderam. Em todas as áreas. Mas sobreviver aqui na Terra, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Olha, por isso que as pessoas têm que, no dia do aniversário, comer bolo mesmo, cantar os parabéns, tomar uma guaraná, você entendeu? Abraçar os amigos, as amigas, porque não é brincadeira. Um ano de vida, gente, na Terra é uma vitória. Porque quanta desgraça acontece num ano. E as pessoas, muitos aí conseguem, né, ainda chegar a 80, 90, 95. Eu não chego lá, não, de jeito nenhum. Porque a pressão está tão grande para cima de mim, mas tão grande. O amparo espiritual é muito grande. Mas eles não podem interferir também na pressão que eu estou vivendo, porque senão tira o meu mérito. E também não estou reclamando. Eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque desde quando eu nasci, até hoje, aos 51 anos de idade, sofro pancadas de tudo quanto é lado, sofro humilhações de tudo quanto é lado, e com resignação, com aceitação. Não reclamo. Às vezes levo ao conhecimento das pessoas para que as pessoas procurem se resignar. Porque para chegar aos 51 anos, para chegar aos 51 anos de idade aqui no corpo físico, passando por tudo que eu já passei, tem que ter uma bagagem espiritual mais ou menos, tem que ter um amparo dos bons espíritos, você entendeu? Tem que andar um pouquinho na mão certa, tem que ter um pouquinho de moral, porque senão não aguenta não. Agora, por quê? Porque eu optei pela a estrada estreita. Agora, aqueles que optam pela estrada larga, eles vivem até os 80, até os 90 anos. Mas você há de convir comigo que esses que optam pela estrada larga, eles já estão mortos. Mortos de sentimentos. Mortos em todas as questões. Mortos de virtude. Mortos de moral. Mortos de intelecto. Eles estão mortos. Então, mas as pessoas só reconhecem, o ser só reconhece quando retorna ao plano espiritual. Então, olha só para você. Mas também não é raro que continue a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Deus não permite que os espíritos nos perseguem. Deus não permite. É uma programação da espiritualidade independente de Deus, mas os bons espíritos assim colocam para que possamos raciocinar. Porque Deus ele não persegue ninguém. Deus não permite que ninguém faça mal a ninguém. Deus é amor. Deus é justiça. Você entendeu? Deus é amor. Deus é justiça. Então, todos os males que nos acontecem é de ordem, de responsabilidade nossa, de imprudência. E todo bem que nos acontece, nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, a providência divina. E se no final sobrar alguma coisinha, aí é nosso.
Enquanto muitas pessoas, em vez de agradecer a Deus primeiro, a Jesus, eles agradecem o público, né? Agradece o público primeiro. Ele engrandece ele primeiro. Não. Vamos para o próximo vídeo.